4 assessores do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, receberam em dezembro um total de R$20 mil de diárias durante o recesso parlamentar, segundo o Estadão. Vocês vejam que o nosso programa exerce aqui a vigilância, claro que sendo auxiliado aí por todas as reportagens de vários veículos, mas toda hora essa vigilância sobre os gastos públicos, que é dever da imprensa de fato. Parabenizamos aqui todas essas notícias necessárias e o que é incrível é que é pauta diária do nosso programa, o gasto abusivo que os políticos fazem do dinheiro dos pagadores de impostos. Então vamos ver aqui mais esse exemplo e aí cada um julgue por si só, caso a caso. Então 4 assessores do Davi Alcolumbre receberam em dezembro um total de R$20 mil de diárias durante o recesso parlamentar, segundo o Estadão. A equipe foi paga para assessorar o presidente do Senado em Macapá, até mesmo quando Alcolumbre estava, na verdade, em Brasília. No dia 27 de dezembro, por exemplo, Alcolumbre postou em suas redes sociais que havia passado o dia em Brasília resolvendo questões de seu estado. Apenas no dia seguinte, um domingo, dia 28, ele voltou ao Macapá. Os 2 assessores receberam R$ 1.276,17 em diárias para assessorar o senador em viagem oficial no Amapá naquele dia 27, mesmo com um parlamentar em Brasília. 2 policiais legislativos do Senado também receberam o mesmo valor, com a mesma justificativa, diz o jornal. Esse caso, Augusto, eu tenho falado sobre isso de diversas maneiras, em diversos aspectos, em diversas esferas, que é o caso dos gastos públicos com assessores de políticos, tanto na esfera municipal, estadual, federal. É um abuso para tudo quanto é lado. A quantidade de assessores por gabinete, a quantidade de secretários parlamentares é imensa e não há a menor cobrança verdadeira, produtiva, de que eles estejam fazendo qualquer coisa que tenha realmente a ver com as atividades legislativas. E não há... Porque muitas vezes você hospeda em gabinete lá o militante virtual, que está lá para ficar fazendo propaganda do político, atacando os seus adversários na internet. O sujeito é pago com dinheiro público, como se ele fosse um assessor legislativo, quer dizer, um sujeito que estivesse ajudando ali a fazer aquelas apostilas, a ajudar o senador, o deputado estadual, a fazer as suas atividades, as atividades para as quais ele foi eleito, Augusto Nunes. E onde estão os novos deputados para cobrar, ostensivamente, um comportamento menos cafajeste dos presidentes do Senado, da Câmara e dos demais deputados e senadores que agem assim? Não tem ninguém capaz de denunciar publicamente. Lá é a gente que tem que continuar falando aí sem que os novos parlamentares, os eleitos em primeiro mandato, fiquem indignados. Eles não tem ninguém que não tenha feito isso e, portanto, está credenciado para fazer essa cobrança. Como é que pode? E eles cobram em centavos, não tenha dúvida. Foram depositados ali, foi na conta R$ 1.276,17. Eles fazem isso, que essa precisão, desconfie desse tipo de detalhe, porque quem bota centavo na conta é porque sabe que está cometendo irregularidades, então arredondava isso aqui. Eles fazem essa malandragem para dar a impressão de que eles são cuidadosos com o dinheiro público, eles contam até centavos. Eles são uns desocupados, ganhando o nosso dinheiro, que, repito, toda essa conta sai a despesa fica por conta da gente. Luciana Verdolim. Na verdade, falta um maior controle no pagamento de diárias, né? Há sempre a afirmação de que eles estão melhorando esse controle e tem também um problema no Congresso Nacional que é histórico. Por exemplo, eles só trabalham de terça a quinta e sempre terça-noite e quarta-noite. Isso gera hora extra para os servidores. Então, os salários são muito altos e teve uma época que, assim, até 9 horas da noite você assinava uma lista, um livro. Quem ficava lá até 9 horas da noite tinha direito à hora extra do dia. Muita gente ficava lá esperando só passar a lista para assinar a hora extra. Assinava a lista e ia embora.
A gente já viu muitos casos também de quem aparece lá, bate o ponto, sai, vai para academia, volta, bate o ponto de novo, leva filho na escola. Isso é muito comum no serviço público e em vários setores, não é só no Congresso, é no serviço público, no GDF. Já teve um caso no Tribunal Superior Eleitoral, numa época de eleição, que uma pessoa foi bater o ponto de short, bateu o ponto e foi embora para casa. Então, há um problema de controle. Mesmo com ponto eletrônico, há problemas de controle, há problema na questão do pagamento de horas extras. Aí a gente conversa com os servidores, eles falam que hoje as horas extras são pagas apenas para determinados servidores, mas a farra já foi muito grande e hoje ainda você vê uma série de irregularidades, principalmente na prestação de contas, porque como quem faz essa prestação de contas, quem controla isso é um próprio parlamentar, você não vai criar confusão com o seu colega, com um colega de partido, com um colega do outro partido, porque as coisas mudam, né? Você sai daquele cargo, entra uma outra pessoa e acaba sendo uma moeda trocada. Então, falta controle, falta uma maior rigidez. Já mudou muito, mas ainda não está no ideal, não. Esse caso é muito claro. E não é só dessa vez. Vários casos você tem informações de pagamento de hora extra em que não teve sessão aqui em Brasília. E as pessoas receberam hora extra para trabalhar no Congresso Nacional, no recesso. Então, é preciso olhar essa questão com mais cuidado. Exatamente. Quer dizer, encontrar tempo para aprovar juiz de garantias, eles encontram. Opa, encontrar tempo para aprovar a flexibilização na hora do relaxamento da prisão preventiva, eles encontram. Encontrar tempo para aprovar a limitação da delação premiada. Se você está voltando de viagem hoje, foi tudo isso que foi aprovado no final do ano, tá? Só para você saber. Quer dizer, agora o delator, o colaborador premiado, ele só pode dizer para a autoridade sobre o crime do qual ele tem conhecimento se o crime for aquele originalmente investigado no caso. Se ele souber de outros crimes, ele não pode contar, entendeu? Ele começa a falar ali com a autoridade tem que fechar os olhos, fechar os ouvidos, entendeu? E não ouvir. Quer dizer, delações como a de Antônio Palocci e de outros políticos criminosos que estiveram envolvidos em vários esquemas de corrupção não são mais possíveis a partir do momento em que essa lei entra em vigor. Então, para tudo isso, eles têm tempo, né? Todas essas medidas pró-impunidade. Agora, para cortar na própria carne, reavaliar aí o funcionamento, a eficácia, o controle dos gastos com todas as verbas de gabinete, cota parlamentar, toda essa farra da qual eles dispõem, aí jamais. Eles dão uma declaração dessa no gerúndio, vamos ver e tal, é assim mesmo, e dão uma explicação técnica cheia de espuma, cheia de fumaça e saem de fininho, né, Augusto? É isso aí. Falta tempo para, por exemplo, cuidar da volta da possibilidade de começo de cumprimento da pena em segunda instância. Para isso aí, eles não têm tempo. Tudo fica para o ano que vem. É urgente, por exemplo, a criação do juiz de garantias. Exatamente, prisão em segunda instância era esse o discurso, né? Não vai dar tempo, não temos tempo, é melhor deixar para o ano que vem. Ficaram nessa esperança de, nesse período de recesso legislativo, de férias de verão, de muita gente, que a pressão a favor da aprovação da prisão em segunda instância no Congresso Nacional arrefecesse. Mas vamos aqui fazer todo o esforço para que nós, evidentemente, comentaristas que temos essa opinião de que ela tem de ser aprovada, faremos o esforço para que ela seja mesmo. E lembrando que a Jovem Pan defende institucionalmente, na esfera criminal, a prisão após condenação em segunda instância, e você pode deixar sua assinatura, como já fizeram centenas de milhares de ouvintes e espectadores, lá no nosso abaixo-assinado, disponível em jp.com.br/prisão, sem o tio. jp.com.br/prisão. É só deixar lá o seu nome e as demais informações, que são muito poucas, é muito rápido lá no site.